Olá de novo, turma, né? Estou aqui de novo, né? Me chamo Lídio novamente, na turma de técnica de turismo, estou dando aula de empreendedorismo. Agora vim falar para vocês sobre outra ferramenta de análise ambiental, que nós utilizamos, essas sim, mais efetivamente, para ver as oportunidades que nós temos, né? Para ver onde é que a gente está se metendo, tá bom? Então o nome dela são as 5 forças de Porter, né? Esta análise ela foi proposta pelo professor Michael Porter no artigo Como as Forças Competitivas Moldam a Estratégia. Ele foi publicado em 1979. Né? Antes disso, a competição estava relacionada apenas à rivalidade entre as empresas. Né? Depois da publicação do artigo, executivos, consultores e estudantes de negócio, eles passaram a entender que a análise da competição ela vai além da mera rivalidade entre as companhias que atuam no mesmo segmento de mercado. Tá bom? Primeiramente, assim, quem foi Michael Porter? Né? Michael Porter até hoje é considerado um dos papas da administração estratégica, certo? Um norte-americano, ele lecionou em Harvard também. Salvo engano, ele lecionou também na Universidade Northwestern, né, no Kellogg's Institute, tá bom? E, enfim, até hoje ele é considerado ainda como um dos grandes pensadores da administração estratégica. Certo? A análise das 5 forças de Porter, né, se tornou um clássico da administração. Né? Para desenvolver a análise, é preciso refletir sobre 5 contextos, né, em que a empresa está inserida, chamadas por Porter de forças. Tá bom? Em seu modelo, ele considerou que há uma força central e outras 4, que impactam a central de formas diferentes. Tá? Como é que a gente utiliza essa ferramenta das 5 forças de Porter? Né? A ferramenta análise das 5 forças de Porter ela tem uma lógica simples do ponto de vista conceitual, né? Mas ela exige uma visão abrangente do negócio. Para executar a análise, é preciso apontar os fatos que caracterizam cada força. Tá bom? Quais são essas forças? A primeira delas, né, que é a rivalidade entre os concorrentes. Tá bom? O que é que a gente vai analisar aqui? É preciso entender quem são seus concorrentes diretos no momento. Né? Nem sempre as empresas que vendem o mesmo produto concorrem diretamente. Apesar de trabalhar com chocolates, a Cacau Show e a Copenhagen, por exemplo, não focam o mesmo público-alvo. Né? A Cacau Show em esferas, né, em estratos econômicos mais de classes populares, e a Copenhagen em estratos econômicos de classes mais abastadas. Tá bom? Nesse contexto, é preciso entender alguns pontos. Quem são os concorrentes diretos? E como ser melhor do que eles? Tá? Como as empresas estão agrupadas? Se houver grandes grupos já formados, poderá haver mais forças para negociar com fornecedores. Tá? Suas marcas já estão consolidadas e são admiradas, né? Respeitadas? É sempre bom entender o porquê disso. Se você vai adentrar, por exemplo, no ramo de calçados, né, você vai ter uma gigante pela sua frente, que é a Nike. Tá certo? Se você for adentrar no ramo de serviços bancários, você vai ter, aqui no Brasil, bancos que são consolidadíssimos. No ramo turístico, nós temos meio que um monopólio, o CVC é muito grande, né, que você vai ter ela como o seu concorrente direto em alguns aspectos também. Então é bom que você veja a rivalidade entre os concorrentes, como está o mercado. Né? Quais são as vantagens competitivas das concorrentes? Né? Elas têm custos que conseguem com margens menores, com margens maiores, né? Estão bem localizadas, têm alto índice de fidelidade, etc, etc, etc. Então a rivalidade entre os concorrentes nada mais é do que você verificar como está o cenário onde você pretende atuar, onde mesmo você já atua, tá certo? Então a rivalidade entre os concorrentes é a primeira força que Porter indica. A segunda é a ameaça de produtos substitutos, tá? Por produtos substitutos, normalmente a gente pensa que única e exclusivamente são novas tecnologias que surgem, que vão suplantar, né, tecnologias que já existiram. Por exemplo, a marca Olivetti. Antigamente era líder de mercado mundial em fabricação de máquinas de escrever. Né? Ela não se atualizou e hoje em dia ninguém tem máquina de escrever. E a Olivetti, creio eu, que nem existe mais.
Tá? Existem inúmeros e inúmeros outros exemplos. A Nokia já foi líder mundial, né, em fabricação de celulares da telefonia móvel. Né? A Blockbuster, ela foi líder mundial, foi uma gigante mundial em locadoras de vídeo, tá certo? A Kodak, a Canon, a Fujifilm tinham em cada esquina antigamente uma loja de revelar fotos, né? As tecnologias vieram e elas suplantaram essas tecnologias onde elas detinham o know-how e eram líderes de mercado nessas áreas, certo? Mas nem sempre um produto substituto quer dizer apenas isso, certo? Existem produtos que venham a substituir a nossa noção de prazer. Por exemplo, um brinquedo para uma criança pode ser o substituto de uma viagem que ela possa vir a fazer, certo? Então temos que nos atentar a este fato, tá bom? Um dos maiores erros que o empreendedor ele pode cometer é entender que seu produto é inovador. Ele não tem concorrente, né? Por mais inédito que ele seja, se ele resolve um problema existente, já deve haver outras formas, pelo menos em parte, de solucionar a mesma questão. Para responder esse ponto, é preciso listar outros produtos que também podem oferecer o mesmo benefício ou algo similar. Um exemplo é um brinquedo. Ele entretém e educa uma criança, né? Que outros produtos fazem o mesmo? Livros, games, filmes e parques de diversões contribuem para a educação ou divertem as crianças. Por isso, podem ser considerados como soluções substitutas ao brinquedo. Nem sempre o produto substituto ele está no mesmo ramo de negócio do seu. Então, tem que se atentar a isso, certo? Uma pessoa que ganha uma quantia considerável, digamos, de 50 mil reais, ela ou pode trocar de carro ou ela pode utilizar esse dinheiro para fazer uma viagem. Então, o produto substituto ele nem sempre está no mesmo ramo de negócio, ok? Tem o poder de barganha dos fornecedores, né? Se sua empresa ela depende de poucos fornecedores, sobretudo se o fornecimento for algo raro e difícil de encontrar, você ficará à mercê das decisões deles sobre preços, prazos e níveis de qualidade. Os problemas podem piorar se o fornecedor decidir abastecer também ou exclusivamente o seu concorrente. Tá? Mais do que responder a essa questão, o empreendedor precisa refletir sobre como ter acesso a excelentes fornecedores sem depender exclusivamente de um ou de outro. Quanto maior for o número de fornecedores que existe na área para você, o poder de barganha deles diminui. Quanto menor o número, o poder de barganha deles aumenta. Ok? Então é inversamente proporcional. E também tem o poder de barganha dos clientes. Né? O poder de barganha dos clientes no início, essa força ela fazia mais sentido para empresas que vendiam para um número reduzido de clientes, que tem um grande poder de negociação com a empresa. Isso vale até hoje e cabe ao empreendedor buscar uma solução para não depender de poucos consumidores. Na internet, um único cliente pode ter um grande poder de barganha, como uma empresa que vende para milhões de clientes, se ele usar, por exemplo, as redes sociais. Ele, além de ter um leque diversificado de clientes, é preciso tratar todos com excelência. Tá certo? Aqui a lógica é inversa, né? Quanto maior for o leque de escolha dos clientes, ou seja, quanto maior for o número de concorrentes que eu tenho, o poder de barganha dos meus clientes ele aumenta, certo? Quanto menor for o número de concorrentes que eu tenha, se eu estiver perto do monopólio do meu negócio, tá certo? Do meu ramo de negócio, o poder de barganha dos meus clientes ele diminui, tá bom? E por fim nós temos a ameaça de entrada de novos concorrentes, né? Para um empreendedor de primeira viagem ou de uma empresa de pequeno porte é difícil responder essa questão, mas desde o início do negócio é preciso pensar em criar barreiras de entrada, patentes, marcas fortes devidamente registradas, contratos de exclusividade e até a precaução para o trade dress, né, a concorrência desleal. Tá? Devem ser planejados pelo empreendedor para evitar ou atrapalhar a chegada de novos concorrentes ao seu mercado. Quanto mais aquecido estiver o seu mercado, a maior será a ameaça de entrada de novos concorrentes. Afinal de contas, é difícil você ter uma ideia única e que você consiga ter um monopólio de algum setor. Tá ok? Então, a representação gráfica daqui
das 5 forças de porta é essa, onde a principal é a rivalidade entre os concorrentes e as adjacentes são as 4 outras forças, certo? Eu espero que tenham compreendido bem tudo que foi dito aqui nessa videoaula. E qualquer dúvida, a gente se encontra no AVA ou então nas aulas síncronas, que são dias de sábado e domingo, certo? Então, até a próxima, pessoal. A gente se vê.